Bom, então vamos dar início à nossa primeira aula sobre lógica proposicional. Eu sou o professor Bruno Gomes, do IFRN Campus Parnamirim. Meu e-mail é bruno.gurgel@ifrn.edu.br. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Então, a noção de lógica ela é bastante presente na nossa realidade. Então, quando nós estamos em uma conversa, argumentando, quando nós precisamos tomar uma decisão, seja uma decisão prática ou seja uma decisão ali quando nós estamos fazendo programas de computador. Certo? Então, as primeiras noções de lógica surgiram na antiguidade como uma forma de organizar nosso pensamento, de formalizar o discurso. No nosso curso, nós estamos interessados em uma lógica mais recente, do século XIX, que é a lógica clássica ou lógica das proposições. Então, essa lógica ela formaliza a lógica de Aristóteles usando uma linguagem matemática composta por proposições, conectivos, símbolos de conexão e regras de derivação, dentre outras estruturas. Então a gente vai, durante o curso, aprender sobre elas. Mas também vamos aprender como algumas propriedades da lógica proposicional e a como verificar argumentos por meio da construção de tabelas verdade. Então, o fundamento da lógica, como foi falado no início, é na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles, que desenvolveu um instrumento para formalizar o pensamento, para formalizar o discurso e, a partir de conhecimentos existentes, poder se obter novas verdades ou novos conhecimentos. Então, essa estrutura de pensamento é denominada de silogismo. Então, o silogismo é uma estrutura linguística dedutiva que é composta por proposições, como aqui nós temos a proposição 1, que diz que todo homem é mortal, e a proposição 2, que Sócrates é homem. Então, essas são as premissas do nosso argumento, da nossa estrutura argumentativa. A partir deles, a gente pode derivar um novo conhecimento. Então, se eu sei que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, então eu posso derivar este novo conhecimento de que Sócrates é mortal. Como nós podemos verificar para saber se aquela conclusão é válida? Então, uma coisa é que as proposições individuais que compõem um argumento, elas são aceitas como válidas. Então, em uma determinada interpretação, eu interpretei como elas tendo um valor verdadeiro. No caso, Sócrates é homem e todo homem é mortal, por exemplo. Ou essas proposições são deduzidas de argumentos anteriores, como nós vimos no exemplo do slide passado. A gente não tem como verificar por si só a validade do conteúdo de um argumento individual. Como eu falei, a gente atribui um valor verdade a ele e ele vai ter aquele valor verdade que a gente atribuiu na nossa interpretação. Porém, a gente pode usar a lógica para, usando instrumentos de derivação, regras de derivação, determinar se uma conclusão é válida, é verdade, a partir de outros argumentos e de outras fórmulas que a gente já tenha obtido. Tá bom? Nós vamos ver como fazer isso no decorrer do curso. Bom, a lógica que a gente está interessada é essa lógica proposicional que foi criada no século XIX, que formalizou a lógica aristotélica utilizando a matemática. Então, a lógica aristotélica ela foi fundamental para estabelecer os princípios básicos da lógica, porém ela se baseava na linguagem natural. Então, a partir do século XIX, se criou uma formalização matemática, uma primeira formalização que foi chamada de lógica proposicional, diminuindo assim, retirando aquelas sentenças da língua natural que causam ambiguidades e má interpretação, vamos dizer assim. A lógica é fundamental dentro da ciência da computação, certo? Ela vai aparecer em diversas áreas, como
na programação, na inteligência artificial, no projeto e desenvolvimento de circuitos. Por exemplo, aqui é um exemplozinho de um circuito lógico bastante simples, composto por algumas portas lógicas. Tá bom? Então, em toda a ciência da computação, a gente vai ter a lógica, não só esta lógica, que é a lógica proposicional, como também outros tipos de lógica, como a lógica de predicados, a lógica fuzzy, enfim, outros tipos de lógica também. Tá bom? Mas nós vamos começar este curso com a lógica proposicional. Então, o que é uma proposição? Tá bom? Uma proposição é uma sentença afirmativa que tem um valor verdade falso, que é representado por F ou 0, ou o valor verdade verdadeiro, representado por V ou 1. Na eletrônica, vai ser mais comum a representação de 0 e 1. Ele vai representar baixa corrente elétrica ou alguma corrente elétrica. Mas aqui nós vamos utilizar F para falso e V para verdadeiro. Então esta sentença é verdadeira ou falsa, mas ela nunca pode ser as duas coisas ao mesmo tempo em uma dada interpretação. Outras características, ela nunca deve ser interrogativa, imperativa ou exclamativa. Não pode ser uma declaração aberta ou indefinida, por exemplo, sem um sujeito. Normalmente vai ter bem definido o sujeito e o predicado, como tem falamos anteriormente. Tá? Então a proposição ela nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso é uma característica, uma propriedade básica. Neste curso nós vamos representar as proposições essencialmente por letras minúsculas, P, Q, R, tá bom? Em alguns livros vocês podem encontrar letras maiúsculas, mas nós vamos usar a letra maiúscula quando a gente quiser representar fórmulas, ou seja, não uma proposição individual, mas uma proposição, mais uma fórmula composta de proposições e conectivos, uma fórmula maior, vamos dizer assim. A gente pode utilizar letras maiúsculas para representar. Então, como exercício, verifique quais dessas sentenças são proposições. Aqui no slide tem a resposta. Então, as únicas que são proposições, a letra A, 10 é menor do que 7, então isso não é verdade. Na nossa interpretação da matemática, né? 10 é maior do que 7. Então, esta é uma proposição que é falsa, mas é uma proposição. Existe vida em outros planetas, pode existir ou não, eu não sei. Mas você vai dar sua interpretação e vai atribuir um valor verdade, verdadeiro ou falso. Bruno é professor de programação, correto. Então, eu especificando a pessoa e especificando aqui que é professor de programação, enfim, uma sentença válida, verdadeiro. As demais vão cair nos casos que estão lá no slide 8. E aqui está explicado, tá bom? Vamos adiante. Então, as proposições individuais elas não vão servir para grande coisa. Então, por exemplo, a proposição aqui, elefantes são grandes, eu não posso fazer muita coisa com ela. Né? Não posso, uma proposição individual, enfim, é só uma proposição. Outra aqui, bolas de futebol são redondas, eu chamei de Q, representei por Q. Bom, posso criar uma nova proposição, aqui P, e esse símbolo aqui representa o I, a conjunção, que vai fazer uma proposição composta entre P e Q. Então, elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas. Quando nós temos proposições compostas, o valor verdade desta sentença vai depender do valor verdade das proposições individuais e do conectivo ao qual elas estão interligadas. Então, no final, esse resultado vai ser verdadeiro ou falso. Neste caso aqui, eu poderia atribuir que elefantes são grandes, é verdadeiro. Bolas de futebol são redondas, também é verdadeiro. Então, o I entre essas duas proposições é verdadeiro também. Para fórmulas maiores, uma das formas de a gente verificar a validade é construir uma tabela verdade, que nós vamos ver daqui a pouquinho. As proposições compostas, as mais comuns, os símbolos básicos são o não, que é esse símbolozinho aqui, um tracinho, ou um apóstrofo, ou um tio, tudo isso representa o não. O não ele é ligado a uma proposição individual, ou seja, ele é um operador unário, né?
Os demais são operadores, são conectivos binários, porque eles se aplicam a duas proposições individuais ou fórmulas. Okay? Então ele liga ou duas fórmulas ou duas proposições. Aqui no caso, duas proposições, né? P e Q. Nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses operadores e outros símbolos também. Tá bom?